Então, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de vocês, bem-vindos aí ao Tecendo Prosa com o professor Gustavo Bar, com o professor Igor Dias. O tema da nossa conversa hoje aqui é o seguinte: planejamento urbano, segurança alimentar e meio ambiente, a dialética rural urbana em Telêmaco Borba. Tá? Então, o Tecendo Prosa é feito, né, organizado aqui pela revista Desassossegos, que é ninguém menos aí que o professor Aparício Silva, aqui do Campus Pinhais. Dá um alô aí, Aparício. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença aí. Sejam bem-vindos. Professor Maico Delavi, professor de filosofia aqui do Estado. Dá um alô, Maicão. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Abração. E eu, que sou o Daniel, professor de Telêmaco Borba, aí de língua portuguesa. Então, assim, só vou, antes de agradecer os nossos convidados aí, eu vou dar só alguns recados para vocês, para a gente ficar bem tranquilo. Então, para a gente ficar tranquilo aí, ó, microfone desligado, beleza? Eu vou fazer uma pergunta inicial para o Gustavo, uma pergunta para o Igor, e depois vai ser aberto para vocês fazerem as perguntas que desejarem, tá legal? E aí, para isso, você pode abrir sua câmera, o seu microfone, ou, se preferir, perguntar pelo chat, tá? Quem tiver interesse aí no certificado, pessoal, é só preencher esse link aqui, quer ver? Opa. Aqui. Vai lá. Preencha esse link aí. Só colocar as informações ali, que aí, no momento oportuno, a gente manda o certificado para vocês. E aí, só lembrando que a gente está gravando, então vale a pena a gente só se cuidar aí com qualquer frase preconceituosa ou coisa que o valha aí. Tranquilos? Alguma dúvida? Então, seguimos à frente. Então, pessoal, Gustavão, é um prazer tê-lo aqui conosco, sempre nosso camarada. Professor Gustavo, professor do Instituto Federal em Telêmaco Borba, já é mestre, né, pela UEPG, está fazendo doutorado pela UEPG agora, de gestão de território, seu mestrado, não é isso? E agora você está trabalhando com comunidades tradicionais, né? Trabalhou com planejamento urbano também em Telêmaco, né, por bastante tempo, né, na prefeitura. Então, prazer, Gustavão, abraço aí, cara, dá um oi para nós, cara. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Professor Daniel, professor Maico, professor Aparício, e dividir com o professor Igor uma falinha com vocês. Valeu, cara. Professor Igor Dias, vulgo Igão. O Igor é graduado aí pela Universidade de Santa Catarina, e desde a graduação até agora, o mestrado, que ele está concluindo, ele tem pesquisa em segurança alimentar, não é isso, Igor? Então, desde a graduação já é uma reflexão que ele vem desenvolvendo, segurança alimentar, geografia da alimentação. Boa tarde, professor. Boa tarde aí para todo mundo. Muito bom, muito especial essa live aí. O professor Daniel, o professor Gustavo, eu, o Aparício, trabalhamos juntos em Telêmaco Borba, né, por muitos anos, então, com certeza é um espaço que a gente está aí entre irmãos. Verdade, você passou uns 4 anos em Telêmaco, né, e agora você é do campus de Campo Largo, não é isso? Tá certo. Pessoal, então vamos começar a brincadeira? Então, assim, ó, antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor Gustavo, e aí depois da resposta do professor Gustavo, ele fala aí uns 15 minutos, o tempo que ele achar necessário, e aí depois eu faço uma nova pergunta para o professor Igor, e aí a gente abre, beleza? Então, a perguntinha que eu tenho para o Gustavo é o seguinte: Gustavo, segundo consta, cara, Telêmaco é uma cidade planejada, né? Então, a considerar pelos dados de violência, cara, os dados de 2016, por exemplo, que é a 12ª cidade mais violenta do estado do Paraná, né? Estava em número 230 e tantos de 3.300 cidades do país em violência.
a considerar pelo alto valor do metro quadrado, a especulação imobiliária, né? A dificuldade de acesso à moradia, portanto, e o aumento de moradias irregulares, falta de área de lazer, enfim, né? Uma série de problemas. Parece que alguma coisa deu errado nesse planejamento aí, né? Então, eu queria que você me dissesse o seguinte, cara, pensando nessa ideia de planejamento, nessa dialética rural-urbana, o que faz, o que deu errado com o Telêmaco, que faz com que a qualidade de vida na cidade seja tão baixa ou tão desigual, né? Apesar de ser aí um importante polo industrial do Estado. E também, assim, se você pode explicar um pouco desse processo do planejamento, e também se é possível a gente olhar Telêmaco Borba e pensar outras localidades a partir desse modelo. Tá certo. Todo mundo me ouve? Beleza. Pessoal, é o seguinte, né? É até estranho a gente pensar, né? Para quem conhece Telêmaco, se chega na cidade e pensar que ela teve uma origem planejada. Mas Telêmaco, né, teve sua origem planejada sim. E para a gente entender um pouco desses problemas que o professor Daniel colocou ali, eu acho que é importante a gente pensar numa análise socioespacial, desde a sua origem, né, quando surge esse planejamento, e tentar fazer uma análise, né, de alguma coisa que deu errado, talvez nesse meio do caminho aí. Obviamente que Telêmaco não é a única cidade do mundo, né, que tem problemas, mas é importante, né, a gente destacar, né, visto que trabalhei bastante tempo na prefeitura aqui em Telêmaco, me preocupei bastante, né, com planejamento urbano, por exemplo, durante o mestrado, né, igual você comentou. Então, um pouquinho disso a gente pode estar conversando. Uma outra coisa importante, não tem como a gente pensar em Telêmaco também, se a gente não falar da Klabin. Então, para quem não conhece, né, a Klabin é uma fábrica de papel, localizada em Telêmaco, e ela compra a Fazenda Monte Alegre em 1934, e começa a produzir, né, papel em 1946. A gente tem que lembrar que até esse período aí, todo mundo morava na Fazenda Monte Alegre, que é a área que é pertencente justamente à Klabin. Então, a gente tem um dado aí de 1950, que tinham 12 mil pessoas que moravam na Fazenda Monte Alegre. Então, né, não eram somente trabalhadores, a Klabin ela ainda tem algumas, a gente chama de vila operária, né? Harmonia, Lagoa, quilômetro 28, Antas, e os funcionários da Klabin e seus familiares moravam nessas áreas, que a gente chama de vila operária. E chega um momento que a Klabin, por intermédio da própria empresa, né, ela acha necessário fazer uma cidade. E é justamente essa questão que surge, né, o que a gente chama ali do planejamento de Telêmaco Borba. Dois principais fatores propiciam, né, essa ideia de pensar na construção de uma cidade. Até o primeiro nome é Cidade Nova, pensando, né, em construir uma nova cidade ali. Primeira coisa é que a área aqui se torna uma grande atração de imigrantes. Então, as pessoas veem aqui na região uma grande possibilidade, né, de melhoria da qualidade de vida. Então, várias pessoas acabam se dirigindo para a região aqui de Telêmaco. E uma outra questão é que essas vilas operárias é muito caro para a empresa ter. Então, elas tinham lá, além das residências, né, área de lazer, comércio, serviços e outras questões mais. Então, por intermédio da própria empresa, né, é contratado um arquiteto chamado Max Staudacher, e esse arquiteto ele faz um planejamento, ele faz um projeto urbanístico para a construção de uma cidade, que seria, no caso, a Cidade Nova. Então, esse projeto, basicamente, era o parcelamento de uma área na margem esquerda do Rio Tibagi. A Fazenda Monte Alegre, a Klabin, está localizada na margem direita, né? Eles iam parcelar essa nova cidade do outro lado, na margem esquerda. É uma área mais ou menos de 300 alqueires, onde eles pegaram essa área e fizeram um planejamento para ser feita uma cidade. Esse planejamento, na verdade, ele é muito interessante. Se a gente olha o planejamento hoje, né, ele era extremamente revolucionário para a própria época. Vou destacar aqui alguns pontos importantes do planejamento, né, até para a gente comparar com hoje, o que tem e o que não tem com relação a esse planejamento. A primeira questão importante, assim, é o próprio uso da topografia. Então, para quem conhece Telêmaco, né, está numa área de Planalto, no segundo Planalto Paranaense, e é uma área bem acidentada. Sobe, desce, fundos de vale e tudo mais. E as vias, na verdade, eram baseadas justamente na topografia. Então, a gente tem alguns eixos ordenadores que ficam nas áreas de divisores de água, nas partes mais altas, que é onde estão as avenidas da cidade. Então, nessas áreas, né, que ligavam um ponto a outro da cidade, ele fez utilizando o próprio relevo. Uma outra questão importante, se a gente olha um loteamento novo hoje, por exemplo, ele é como se fosse um tabuleiro de xadrez. As ruas retas, com ângulos retos. E o planejamento da época era todas as vias sinuosas. Eles levavam em conta justamente o relevo. Isso era uma questão bem importante para a época. O principal ponto que eu destaco assim, desse planejamento são as questões ambientais. Então,
o Max Tadashi, ele tinha uma preocupação ambiental muito grande, e isso ficou claro no planejamento dele. Por exemplo, ele fez as vias também margeando os cursos d'água. Então tinha lá, né, o rio, um curso d'água, ele deixou uma área de mata ciliar e fez uma via, para que as pessoas não chegassem muito próximo, né, e não ocupassem essa área próxima ali ao curso d'água. Uma outra questão importante dele era chácaras. Ele deixou destinado para as áreas próximas aos cursos de água e também área com declividade muito acentuada, uma angulação muito grande, chácaras, onde o adensamento ele era menor. Então, o que acontece, né? Se você pavimenta muito próximo ao curso d'água, o perigo de enchente é muito grande. Então, ele fala, vou deixar uma área que seja menos adensada, para ter menos população. E a mesma coisa com relação à declividade. Se você coloca uma chácara numa área com declividade, evita problemas ali como escorregamento de terra, né, e outras questões do gênero. Uma questão bem relevante também a gente pensar numa área que ele destinou para cinturão verde na cidade. Então, lá tinha o centro da cidade, a periferia, e ao redor dessa periferia, ele destinou uma área para cinturão verde. Ele utilizou como exemplo as cidades-jardins europeias. Nós temos exemplos no Paraná, de algumas cidades que foram feitas também utilizando, né, desse mesmo modelo. A ideia de um cinturão verde é você, primeiro, conter a expansão urbana. Então, você tem lá uma periferia, e a ideia da cidade não crescer muito é você controlar isso daí. Então, o cinturão verde tem essa finalidade. Também para área destinada para parques, praças, área verde, área de lazer no cinturão verde. Mas o principal motivo é você pensar no consumo de alimentos da própria cidade. Então, se você precisa de alimentos, sobretudo perecíveis, né, ele precisa ser produzido próximo da cidade. Então, também tivemos, né, essa área de cinturão verde no planejamento inicial. E uma última coisa que eu destaco é a questão de uma reserva, de várias reservas de áreas institucionais. Então, ele também pensou, né, deixou vago essas áreas para construção de equipamentos públicos, áreas de lazer, postos de saúde, escolas, nessas áreas aí. Para quem não conhece Telêmaco, né, eles eu falando das características, pode imaginar, né, que Telêmaco não tem problemas, né? Mas a questão foi o seguinte: os problemas eles começam a partir do próprio início. Então, o projeto base ele foi implementado, o sistema de arruamento ele foi construído, as vias, as avenidas, as quadras foram feitas, mas a partir daí não teve acompanhamento do poder público. Então, chegou lá, se fez o sistema de arruamento e o poder público não pôde acompanhar, né, posteriormente. Uma outra questão importante, essas chácaras que eu tanto falei, né, um pouquinho de tempo atrás aí, elas foram primeiras a serem loteadas. Então, qual que era a ideia dele? Você fazer chácaras para não ter um adensamento tão grande. As pessoas compraram as chácaras, lotearam essas chácaras e acabaram vendendo, né, no formato ali de lotes individuais. Tem uma explicação até para essa questão das próprias chácaras. Acontece uma valorização excessiva no plano original. Várias pessoas compram vários lotes, lotes são doados para pessoas de fora, pessoas, na verdade, acabaram não utilizando, né, desses lotes aí. Então, as pessoas que precisavam morar na cidade de Telêmaco Borba, né, foram obrigadas a morar mais na área periférica, que é justamente nessas áreas onde foram loteadas, né, as chácaras. A especulação também é reflexo de um grande número de lotes que são desocupados até a data de hoje. Então, se a gente anda pelo centro da cidade, a gente vê ainda hoje, né, vários lotes desocupados, próximo ao centro, né, e outras regiões mais. Seguinte, qual foi o resultado de tudo isso, né? Desde o início de uma cidade que foi feito um planejamento, esse planejamento ele iniciou, mas não teve continuidade. A gente está falando lá do começo da década de 1950. Telêmaco teve um crescimento urbano desordenado. Telêmaco tem e teve, né, uma especulação imobiliária. Áreas foram loteadas sem nenhum tipo de acompanhamento técnico. Pessoas compraram áreas, fizeram loteamento e a cidade foi crescendo a partir daí. Grande área de ocupação em área de preservação permanente, então próximo aos rios ou área com declividade muito acentuada foram ocupadas. Bairro muito distante da área central, com vazios, né, o que visaram especulação imobiliária. Deixa eu dar um exemplo dessa questão. Um fator importante de eu pensar no valor da terra urbana é a proximidade com o centro. Se eu tenho um lote na área central, ele é mais caro do que na periferia, certo? Eu tenho aquele lote vago na periferia. Se eu faço um bairro mais distante ainda, aquilo que inicialmente era periferia não é mais periferia. Então, tende a valorizar aquele lote. E Telêmaco utilizou muito dessa estratégia. As pessoas foram fazendo bairros cada vez mais distantes
e aqueles vazios começaram a se valorizar, uma estratégia de especulação imobiliária mesmo. Junto com isso, né, uma ausência de planejamento urbano, durante décadas a cidade ela foi improvisada. Os mandatos acabaram vindo, as pessoas não pensaram a médio e longo prazo. Alguns problemas de Telêmaco, obviamente, que estão relacionados, né, ao planejamento inicial que não teve continuidade. Alguns, né, como toda cidade, vão ocorrendo, né, com o passar do tempo. Um problema talvez atual que a gente tem é justamente a questão da mobilidade. Mobilidade urbana é um problema de cidades grandes, de cidades médias e atinge algumas cidades pequenas, certo? A gente tem aqui em Telêmaco, por exemplo, né, a ausência de ciclovia, semáforos que são desincronizados, rotatória fora de padrão, que são problemas diretamente relacionados, né, ao que a gente chama ali de mobilidade urbana. Eu queria mostrar algumas imagens até para ilustrar um pouco dessa questão aí que eu estou falando. Vamos ver se vai dar certo, hein? Estão visualizando? Agora sim. Eu não consigo ver vocês mais, mas acho que estão vendo, né? Estamos vendo, sim. Tá certo. Pessoal, então é o seguinte, aquele planejamento inicial que eu falei para vocês lá do Max Staldasher é esse planejamento aqui. Ele tem essa qualidade que não está muito boa, porque obviamente foi feito no papel, né? E depois foi fotografado e foi feito lá em 1950. Para ilustrar um pouquinho melhor, a gente tem aqui então uma imagem de satélite. Para quem não conhece Telêmaco, eu não sei se consegue ver o meu mouse aqui, mas onde eu passo o cursor do mouse é o rio Tibagi. Ele tem aqui sentido norte, né? Do lado direito, na margem direita do rio Tibagi, eu tenho a Fazenda Monte Alegre, que é a área da Klabin, e na margem esquerda, a cidade de Telêmaco Borba. Então, o que a gente consegue ver aqui em vermelho, que está destacado, é o plano piloto. É aquele projeto inicial, né, do Max Staldasher. Como as coisas aconteceram desde o início, já não começou muito bem. Então, a área que foi desenvolvida a partir do plano piloto, ela não foi aquela originalmente pensada, aquela planejada. Então, na década de 50, o que nós tínhamos de área urbana de Telêmaco Borba é o que a gente vê aqui. E a cidade, com o passar, né, das décadas, ela foi aumentando. Nós temos um crescimento aqui na década de 60, sobretudo conjuntos habitacionais. Na década de 70 também aumentou um pouco mais. Na década de 80, talvez a gente tenha o maior crescimento espacial da cidade de Telêmaco Borba. Quando foi loteada uma fazenda chamada Fazenda Limeira, que foi dividida em áreas. E até hoje a gente chama de área 1, área 2, Fazenda Limeira, né, que foi loteada. Na década de 90 cresceu um pouco mais. Já nos anos 2000 a gente tem um outro crescimento. E Telêmaco Borba como é hoje. Então, não sei se vocês lembram da primeira imagem ali, né, onde a gente tinha Telêmaco bem menor, né, e Telêmaco Borba como a gente pode encontrar hoje. Para exemplificar também essa fala minha, eu trouxe essa foto, que essa foto foi feita segunda-feira, inclusive, com relação às áreas de ocupação irregular. A gente tem, né, no centro da imagem, o Arroio Limeira. O Arroio Limeira é um arroio que ele passa próximo à área central de Telêmaco, e a legislação ambiental, ela fala o seguinte, né, que 30 metros de cada lado desse curso d'água deveria ser preservado para mata ciliar. E a gente consegue ver na imagem, né, a ocupação que acontece muito próximo a esse curso d'água. Não é o único caso de Telêmaco, né? Todos os rios de Telêmaco que passam pela área urbana, eles têm ocupação muito parecida com essa. Um outro exemplo de ocupação em Telêmaco, né? A legislação fala também que área com declividade muito acentuada não pode ser ocupada. A gente exemplificar aqui, né? As pessoas que moram nessas casas, elas não vão para casa nem para uma rua, né? Elas chegam através de uma escada, que está ao centro da imagem aqui. Essa foto é de uma trincheira do bairro Bandeirantes, é muito próximo, inclusive, ao campus aqui do IFPR de Telêmaco. Vou dar um exemplo aqui, né? Essa foto também ela foi feita essa semana. A gente vê nessa placa aqui, do lado direito, que a via ela vai e volta. Esse carro vermelho, por exemplo, ele não pode seguir reto aqui. Ele tem que entrar na trincheira, fazer uma volta gigante por um lugar para retornar numa via, né, que poderia ser feita ali. Um exemplo de rotatória de Telêmaco. Telêmaco, nos últimos tempos, assim, teve bastante implementação, né, dessas rotatórias. Essa rotatória fica em frente a um colégio particular de Telêmaco, e do lado direito aqui, quem faz a rotatória
as pessoas não conseguem entrar no bairro Monte Carlo, que é onde está esse carro branco aqui. E as pessoas têm que ir lá na frente, fazer um retorno, virar numa via local, que ela é estreita, que não tem visibilidade. A ideia de uma rotatória, que é um instrumento ótimo do planejamento urbano, é você ter acesso, né, a todas as vias. E nesse caso a gente vê que não é isso daí. Estão me vendo? Muito bem. Com relação às perguntas do Daniel, né? O Daniel coloca ali a questão da especulação imobiliária. Então, a gente, para quem vive de aluguel aqui em Telêmaco, ou vai comprar um imóvel aqui em Telêmaco, sabe o valor da terra. Uma das explicações que eu tenho é justamente o próprio início do planejamento. Em Telêmaco sempre tivemos, né, agentes imobiliários envolvidos nessa questão de manutenção da terra. Então, lá naquele plano original, né, as pessoas adquiriram vários lotes, seguraram esse lote e posteriormente foram vendendo, né, por um valor maior. E isso vem ao longo das décadas, né, e até a gente chegar, né, no que a gente encontra hoje. Com relação à violência, é um tema complicado, na verdade. De 2016 a 2018, que foi justamente até o que o Daniel comentou, eu fiz uma outra pesquisa e a gente chegou a uma conclusão assim, de 3 motivos principais para a violência. Obviamente que eu não quero resumir um tema extremamente amplo e complexo nesses 3 fatores. Assim. Mas a gente colocou o seguinte lá. A primeira questão era uma interiorização da violência. Nesse período de 2016 a 2018, a gente viu um grande aumento do efetivo policial nas grandes e médias cidades. Muitas pessoas saíram dessas cidades e acabaram ocupando cidades menores. Uma outra questão importante é a desigualdade social. Toda cidade pequena e média de país em desenvolvimento é fato. Onde tem maior desigualdade social, vai ter maior índice de violência. E nós estamos falando, né, do município com uma das maiores arrecadações do estado. Em 2016, era a 12ª maior arrecadação do estado do Paraná, de 399 municípios. E a gente está falando de uma cidade com uma desigualdade gigante. E o principal motivo é questões, isso aqui é dado, na verdade, de resultado de investigação da Polícia Civil, que foram questões relacionadas ao tráfico de drogas. Acompanhei um pouco o resultado dessas prisões, dessas questões aí, e o que a polícia comentava muito, né, eram questões relacionadas justamente, né, a grupos rivais que estavam envolvidos com questões ali do tráfico de drogas. Não sei se eu respondi as suas questões, professor Daniel. Tá certo, Pia. É curioso a gente imaginar, né, cara, que de 1950 e poucos aí que você falou até hoje são só 70 anos, né? E só esses 70 anos já foi muito mais do que o suficiente para que as coisas saíssem do controle aí, né? Eu vou fazer uma perguntinha para o Igor, belezinha? E aí depois nós voltamos a conversar. Cadê o professor Igor? Tá aí? Antes de perguntar para o Igor, é só um recado aí, ó. Tem muita gente chegando, então eu vou colar de novo aqui, quem precisar de certificado depois, tem que preencher o link aí que eu coloquei no chat, beleza?